Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Será que a maçonaria paga pensão, né? Quando a pessoa falece, morre, né? A família tem direito a alguma coisa nesse sentido? Certo? E ainda mais se a pessoa fez parte da maçonaria, mas estava inativa. Será que ela tem direito a alguma coisa? Vamos ver como é que funciona essa legislação sobre a ótica das instituições maçônicas. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E, obviamente, se você está chegando aqui agora, né, faça a sua inscrição, né, se está chegando pela primeira vez, faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Também queria chamar a atenção a você, para você, né, que quer saber mais sobre maçonaria, torne-se um membro aqui do canal Fatos Maçônicos, né? Nós temos aí à disposição de muito material toda semana disponibilizado na área de membros e também as lives que eu faço semanalmente, eu faço lives, então a gente bate um papo muito bacana até para aprofundar as dúvidas dos peregrinos que são grandes colaboradores, na verdade, né? Então torne-se um colaborador, auxilie esse projeto que é o projeto Fatos Maçônicos. E também eu queria salientar a você conhecer meu material, né? Lá no meu site luismiller.com.br, os links sempre estão aqui embaixo, né? Tem muito livro, tem cursos em vídeo, tem um curso Entenda a Maçonaria, que é um curso que já teve milhares, né? Milhares de pessoas fazem parte desse curso. Também os muitos e muitos livros que eu escrevi, né? Tem outros cursos lá como a tradição maçônica, a maçonaria através dos séculos. Então é muito bacana, né? Conheça lá esse trabalho mais aprofundado, apoiando também, né? E tudo isso aí acaba apoiando esse projeto que é o projeto Fatos Maçônicos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no comentário, né? Eu não lembro o nome da pessoa. Eu recebo sempre esse tipo de pergunta, né? Não é a primeira vez. Então ele perguntou ali: boa noite, tudo bem? Gostaria de saber se você consegue me tirar uma dúvida. Então, meu pai faleceu, só que ele atrasou as mensalidades na maçonaria. Então falaram que ele foi desligado. Ou seja, a pessoa já foi atrás da história. E que queria saber, e eu queria saber se ele ainda tem direitos deles, pensão, essas coisas na maçonaria. É possível minha família ainda ter direito? Olha, na verdade é o seguinte: a maçonaria não paga pensão, né? A pensão eu entendo como se fosse uma espécie de mensalidade, né? Todo mês receber um dinheiro, né? Como o governo, aí, por exemplo, o cara pensionista, né? O cara recebe uma grana do governo. Então a maçonaria não trabalha desse jeito. Sabe? E como você falou ali, ele foi desligado, certo? Então, o que acontece, né? Não entrando muito no mérito, porque eu também não sei, né? Mas quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa é desligada, ela perde totalmente os direitos, né? E qual que são esses direitos do maçom, vamos dizer, depois que a pessoa acaba falecendo, né? Então, o maçom, ele faleceu. Nós temos aqui por costume, né, na maçonaria regular, tradicional, né? Entenda-se aqui no Brasil, quando eu falo disso, são as 3 linhas, né? Que é o Grande Oriente do Brasil, a CMSB, lá, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que são as grandes lojas ligadas a essa instituição, e a COMAB, Confederação Maçônica do Brasil, que são os Orientes Independentes, né? Grande Oriente Paulista, Grande Oriente do Paraná, aqui, Grande Oriente de Santa Catarina, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, etc, etc, etc. Então é só conhecer essas 3 linhas, são as linhas que eu chamo tradicionais, são as linhas conservadoras que têm reconhecimento, isso fugiu a palavra, reconhecimento e regularidade perante as instituições maçônicas conservadoras, né? Existem outras linhas, tem a maçonaria liberal, né? Daí tem a maçonaria mista, tem a maçonaria feminina. Não sei como essas outras linhas trabalham, se possuem essa questão, por exemplo, da mútua maçônica, que é um pecúlio, né? Cada uma dessas potências tradicionais, certo? Primeiro, as outras linhas eu desconheço se existe ou não existe, não sei, né? Cada potência tem sua política com relação a isso, né? As tradicionais, como eu falei, tem, né? Basicamente tem, né? Como que é isso na prática, né? Então, quando ela é dividida, por exemplo, essa questão da mútua, ela, pelo que eu sei, pelo menos da minha parte aqui no estado, das potências que eu conheço, são estaduais, né? Porque nós temos a potência aqui, por exemplo, o Grande Oriente do Paraná, que é da Comab, nós temos a Grande Loja do Paraná, que é da CMSB, né? E temos o Grande Oriente do Brasil, Paraná. São 3 potências tradicionais aqui no meu estado. Então, cada um tem sua mútua maçônica separada. Certo? E cada um tem a sua política com relação a isso e tem um valor determinado, né? Eu sei da minha parte,
né? Mas das outras eu também nem tenho ideia, para falar a verdade, como que funciona a política. Alguma coisa eu sei, obviamente, porque ela é meio universal essa questão, mas não sei as peculiaridades e cada um, né? Sempre a mútua maçônica é sempre uma associação separada, então é uma questão muito que é muito levada a sério, vamos supor, não que as outras coisas não sejam, mas isso é muito, assim, é um fator assim muito sério dentro da maçonaria, vamos supor desse jeito, né? E como eu falei, das outras eu não tenho ideia. Se existe, se não existe, sabe? Mas dentro da maçonaria tradicional existe esse tipo de questão. Então, o irmão faleceu, a família, claro, ele vai ter que fazer uma declaração, isso daí é quando a pessoa entra, né? Entra na maçonaria tradicional, ele faz uma declaração que caso aconteça alguma coisa, ele vai deixar um determinado valor, né? Esse determinado valor, que é a questão da mútua, né? Que quando um irmão falece, cada um recebe um pouco um valor, né? Um valor determinado, certo? Então a família recebe. Não é para quem ele colocar no papel, eu quero 50% para a mulher, 20% para o filho tal, 20% para o primo tal, pode pôr qualquer um, né? 10% para o meu tio, etc e tal. Então pode, no nosso caso, o Grande Oriente do Brasil, a gente tem essa disposição também, não sei se é uma coisa geral em todos, mas existe essa possibilidade de você colocar a pessoa, né, como se fosse uma espécie de um testamento, né? Certo? Mas fora isso, não tem. Outra coisa que pode vir a acontecer, já ouvi falar, é de uma ajuda da loja para a família. Então, o que, que acontece? Muitas vezes o irmão acaba falecendo, né? E é justamente por isso que existe a tal da mútua maçônica, né? O irmão, geralmente, dependendo do caso, mas na grande maioria, está numa fase difícil, né? Ou de saúde, etc e tal, né? E hoje é muito comum esses problemas financeiros, né? A pessoa está num problema financeiro, certo? Acaba falecendo e aí a família fica com todo aquele gasto de enterro, etc. E o cara deixou um monte de conta, né? O irmão deixou um monte de conta para trás. Então a mútua ajuda nesse sentido, né? E se a família passar por outras dificuldades, em uma ou outra ocasião, certo? Daí eu chamo muito a atenção, né, das lojas maçônicas, né? Porque isso é muito pouco, se ouve falar, mas é muito pouco, na verdade, né? A família do fulano de tal lá, que é o irmão da nossa loja, acabou falecendo, né? Houve um acompanhamento, né, de como que está o processo, será que não estão precisando de alguma coisa, né? E muitas vezes não é dinheiro, é mais uma conversa, né? Então já aconteceram situações assim, eu já vi situações, já aconteceram situações que eu presenciei, na verdade, eu sempre falo aqui das coisas no canal, coisas que eu presenciei, certo? Sempre não é nada de achismo, né? Ou tá dentro da literatura oficial, ou eu vi o troço acontecendo na carne, já vi esse tipo de coisa, né? E ouvi falar também de outras lojas, né? Quando eu falo ouvi falar, irmãos que contaram a questão, né? Nesse sentido, mas eu já vi, né, nesse caso eu já vi situações da loja fazer uma intervenção e procurar ajudar durante um determinado tempo a família, mas como eu falei, é raro, né? Deveria-se muitas vezes dar uma olhada. A maçonaria ela tem muito essa questão da caridade, né? Da solidariedade, da ajuda a instituições, mas também deveria dar uma olhadinha um pouquinho mais para dentro nesse sentido, né? Principalmente numa situação como essa, porque quando a pessoa é desligada, ela não tem direito a nada, né? É tipo um clube social, né? Clube social, eu já falei aqui em alguns vídeos também essa história, né? Então, clube social, o que acontece? Vou contar rapidinho aqui, só para a gente... Você quer entrar num clube, lá o clube tem N coisas para você fazer, tem piscina, tem os bailes, né? Antigamente tinha, pelo menos. Eu vou trazer minha memória lá, né? Porque eu fiz parte de clube social, então para você entrar lá no clube social, você tinha que pagar uma joia de entrada, antigamente, né? E não sei se todos pagavam, mas enfim, você tinha que pagar uma joia de entrada, você paga uma joia e tem que pagar a mensalidade, né? E daí você tem toda a infraestrutura, tem os bailes, como eu falei, tem a piscina, né? Tem campo de futebol, tem campo de golfe, tem campo de tênis, e vai depender, cada clube tem a sua estrutura, né? E tem a sua questão. Só que o que acontece? Vamos dizer, vamos dizer, antigamente era, obviamente, hoje parei de pagar esse negócio, né? Eu quero ir no baile, lá tinha o baile do Havaí aqui, né? Tinha o baile do Havaí. Vamos lá no baile. Se era sócio, se mostrava a carteirinha, entrava, beleza, não pagava nada. Não era sócio, daí tinha na questão do baile, você podia pagar lá a entrada e era caro. Eles queriam que na verdade, mais os sócios estivessem ali, né? Cobravam caro, quem vinha de fora, mas havia essa possibilidade, certo? Eu queria entrar na piscina, porém tinha que ser sócio. Dava para pagar por fora? Não dava, você tinha que ser sócio, né? Então, os amigos lá, não sei o que, daí, enfim,
que nem a gente fala aqui em Curitiba, a piazada ia lá muito na piscina, o grupo de amigos da rua e tal, né? Os conhecidos. E daí acabamos aí fazendo um grande grupo de amigos lá, etc, etc. Só que daí o que acontece? Eu fui ficando velho, né? Isso daí acabou ficando em segundo, terceiro plano, né? Outras prioridades acabaram surgindo, acabei largando o clube, né? Quando eu parei de pagar a mensalidade, o que aconteceu? Se eu quisesse entrar, né? Ir na piscina, por exemplo, né? No meu caso, acho que até depois meu pai pagava, depois quando eu fiz 18 anos, né? Na verdade, e faz tempo, faz tempo, eu não tive interesse em continuar, que já tinha outras prioridades, né? Enfim, se eu quisesse entrar lá, ir no baile, ir na piscina, eu ia ter que, no caso do baile, podia pagar por fora, mas no caso da piscina, eu tinha que renovar, eu tinha que comprar um outro título. Eles tinham me dado até um título na época lá, porque já fazia anos e tal, né? Mas eu não dei continuidade, sabe? Não tive interesse, certo? Mas se eu tivesse interesse, eu ia ter que pagar, né, as mensalidades, daí eu ia ter direito. Ou seja, trazendo aqui para essa nossa história aqui da maçonaria, né, a partir do momento em que você colocou que ele foi desligado, então o que deve ter acontecido aqui? Eu estou cogitando, né? Estou imaginando a questão, né? Por exemplo, dele ficar, vamos dizer que ele ficou sem pagar algumas mensalidades e provavelmente o pessoal cortou. Então ali cortou, perdeu essa questão até da mútua maçônica, né? Até da mútua maçônica. Mas, como você colocou aqui, tem que ver qual que é a sua questão. De repente, conversar com o pessoal da loja maçônica, você já deve ter conversado, né? Você está querendo tirar uma prova real. Mas via de regra, assim, vamos pôr juridicamente, judicialmente, né, por força do direito, né, burocrático, você não tem direito a nada, né? Mas converse com o pessoal da loja aí de repente, né, veja a situação, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? É bem raro que aconteça esse tipo de coisa, como eu falei, mas pensão não existe, né? Se você não está em dia com a mensalidade, se não está frequentando, né? Porque muita gente conversa aqui comigo, faz 10 anos meu pai saiu da maçonaria, ele faleceu, agora tem direito a alguma coisa? Não, não tem, faz 10 anos que o cara sumiu do mapa ali, ninguém sabe, muitas vezes ninguém sabe, né? Ele não sabe nem da loja que ele pertencia, então tem toda essa problemática. Ou seja, resumo da ópera, não tem pensão, certo? Tem que estar ativo para receber a mútua maçônica, tem que estar tudo bonitinho, tem que estar com a mensalidade da maçonaria paga, né, para você ter direito a essas coisas, como um clube social, como eu coloquei aqui, né? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e, obviamente, né, não deixe de conhecer os meus materiais lá no meu site, luismiller.com.br, muito material bacana, cursos em vídeo, etc, etc e tal. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo aí e um fortíssimo e grande abraço!